Seja bem-vindo a um guia para a serenidade interior. Em cada vídeo, desvendaremos segredos dos ensinamentos de Yogananda. Inscreva-se para receber doses regulares de calma e sabedoria. A sua jornada começa agora. Nascido na Índia em 5 de janeiro de 1893, Paramahansa Yogananda devotou sua vida a ajudar pessoas de todas as raças e credos a compreender e manifestar mais plenamente em suas vidas a beleza, a nobreza e a verdadeira divindade do espírito humano. Nestes mais de 100 anos que transcorreram desde o nascimento de Paramahansa Yogananda, esse bem-amado instrutor mundial alcançou reconhecimento como um dos maiores emissários no Ocidente da sabedoria antiga da Índia. Sua vida e seus ensinamentos continuam a ser fontes de inspiração e de luz para pessoas de todas as raças, culturas e credos. Paramahansa Yogananda nasceu no norte da Índia em 5 de janeiro de 1893. Após ter colado grau na Universidade de Calcutá em 1915, professou fazendo os votos solenes de um monge da venerável ordem indiana dos Swamis. 2 anos mais tarde, iniciou a obra da sua vida com a fundação de uma escola da arte de viver, que desde então cresceria para transformar-se em 21 instituições educacionais por toda a Índia. Ali, ministravam-se as matérias acadêmicas tradicionais, juntamente com um treinamento em yoga e educação nos ideais espirituais. Em 1920, Shri Yogananda foi convidado para ser delegado da Índia a um congresso internacional de religiosos liberais, em Boston, Massachusetts. Seu discurso no congresso, versando o tema A Ciência da Religião, foi recebido com entusiasmo. Nesse mesmo ano, fundou a Self-Realization Fellowship para difundir por todo o mundo seus ensinamentos de yoga, a antiga ciência e filosofia da Índia. Durante os anos subsequentes, ensinou e deu conferências ao longo da costa leste dos Estados Unidos e, em 1924, empreendeu uma viagem para proferir palestras através do continente. No ano seguinte, estabeleceu a sede central de sua organização em Los Angeles. Ao longo da década seguinte, Paramahansa Yogananda viajou intensamente dando palestras e aulas, em que instruiu milhares de homens e mulheres na ciência yoga da meditação e da vida espiritual equilibrada. Ensinou a unidade subjacente às grandes religiões do mundo e métodos de meditação universalmente aplicáveis para alcançar a experiência pessoal e direta de Deus. Aos estudantes de seus ensinamentos, realmente dedicados, apresentou as técnicas de Kriya Yoga, que produzem o despertar da alma e constituem uma ciência espiritual sagrada, cuja origem, na Índia, remonta a milênios. A história da vida de Shri Yogananda foi publicada em 1946, tendo sido ampliada por ele em 1951. Saudada como um marco da literatura espiritual desde sua primeira edição, permanece um dos livros mais respeitados e mais lidos acerca da yoga e do pensamento oriental. Hoje, a obra humanitária e espiritual por ele iniciada continua, sob a direção de Shri Dayamata, uma de suas primeiras e mais próximas discípulas e presidente da Self-Realization Fellowship, Yogodo, Satsanga Society da Índia, desde 1955. Além de publicar as conferências, obras e palestras informais de Paramahansa Yogananda, inclusive lições que tratam da ciência da meditação, a sociedade também supervisiona templos, retiros e centros em todo o mundo, bem como as comunidades monásticas da Ordem da Self-Realization e um círculo mundial de orações. Por meio de sua vida e de seus ensinamentos, Paramahansa Yogananda contribuiu em um trabalho de largo alcance para promover maior consciência e melhor apreciação
no Ocidente, da sabedoria espiritual do Oriente. Em um artigo a respeito da vida e da obra de Sri Yogananda, o Dr. Keith Hall Jr., professor de religiões comparadas e de sânscrito do Claremont College, escreveu: Paramahansa Yogananda trouxe para o Ocidente não apenas a promessa eterna de que é possível alcançar a união com Deus, que a Índia nos oferece, mas também um método prático pelo qual os que aspiram à espiritualidade em todos os caminhos da vida podem perseguir essa meta com rapidez. Apreciado no Ocidente, inicialmente, apenas em nível mais elevado e abstrato, o legado espiritual da Índia está agora acessível como experiência prática para todos aqueles que anelam por conhecer Deus, não no além, mas aqui e agora. Yogananda pôs ao alcance de todos os métodos de contemplação mais elevados. Paramahansa Yogananda entrou em Mahasamadhi, a derradeira vez que um yogi abandona conscientemente seu corpo, em Los Angeles, Califórnia, em 7 de março de 1952, após concluir seu discurso no banquete em homenagem à Sua Excelência Binay Sen, embaixador da Índia. O grande instrutor mundial demonstrou o valor do yoga não apenas em vida, mas também na morte. Semanas após haver partido, sua face inalterada brilhava com o divino esplendor da incorruptibilidade. O Sr. Harry Hole, diretor do cemitério de Forest Lawn de Los Angeles, enviou à Self-Realization Fellowship uma carta autenticada da qual são extraídos os seguintes trechos. A ausência de quaisquer sinais visíveis de decomposição no cadáver de Paramahansa Yogananda constitui o mais extraordinário caso de nossa experiência. Nenhuma desintegração física era visível no corpo, mesmo 20 dias após a morte. Nenhum indício de bolor revelava-se em sua pele e nenhum dessecamento ocorreu nos tecidos orgânicos. Tal estado de preservação perfeita de um corpo, até onde vão nossos conhecimentos nos anais mortuários, é algo sem paralelo. Ao receber o corpo de Yogananda, os funcionários do cemitério esperavam observar, através da tampa de vidro do caixão, os costumeiros e progressivos sinais de decomposição física. Nossa admiração crescia à medida que os dias passavam sem trazer qualquer mudança visível no corpo em observação. O corpo de Yogananda permanecia evidentemente num estado fenomenal de imutabilidade. Nenhum odor de decomposição emanou de seu corpo em qualquer tempo. A aparência física de Yogananda, em 27 de março, pouco antes de colocar-se a tampa de bronze no ataúde, era a mesma de 7 de março. Ele parecia, em 27 de março, tão cheio de frescor e intocado pela corruptibilidade como na noite de sua morte. Em 27 de março, não havia em absoluto motivo para se afirmar que seu corpo houvesse sofrido qualquer desintegração física visível. Por essas razões, declaramos novamente que o caso de Paramahansa Yogananda é único em nossa experiência. A potencialidade infinita do som vem do verbo criador Om. O poder cósmico vibratório que subjaz a todas as energias atômicas. Qualquer palavra pronunciada com clara compreensão e profunda concentração é capaz de se materializar. Palavras saturadas de sinceridade, convicção, intuição e fé são como bombas vibratórias, altamente explosivas que, quando acionadas, fragmentam as rochas das dificuldades e criam a desejada mudança. O hábito mental de doença ou saúde exerce uma poderosa influência. As doenças pertinazes, físicas ou mentais, têm sempre raízes profundas no subconsciente. A enfermidade pode ser curada arrancando-se suas raízes ocultas.
É por isso que todas as afirmações da mente consciente devem ser suficientemente intensas para permear o subconsciente, que, por sua vez, influencia automaticamente a mente consciente. Desse modo, fortes afirmações conscientes reagem sobre a mente e sobre o corpo, agindo por meio do subconsciente. Afirmações ainda mais fortes atingem não apenas o subconsciente, mas também a mente superconsciente, o mágico armazém de poderes miraculosos. Repetições inteligentes, pacientes e atentas fazem maravilhas. Afirmações para a cura de distúrbios crônicos, físicos ou mentais devem ser repetidas com frequência, profunda e ininterruptamente, ignorando-se por completo as condições contrárias ou inalteradas, se houver alguma, até que se tornem parte integrante das profundas convicções intuitivas da pessoa. Escolha sua afirmação e repita-a integralmente, primeiro em voz alta, depois suavemente e mais devagar, até que a sua voz se torne um murmúrio. Em seguida, gradualmente, vá afirmando-a apenas mentalmente, sem mover a língua ou os lábios, até que você sinta ter atingido uma profunda e ininterrupta concentração, não inconsciência, mas uma sequência profunda de pensamentos ininterruptos. Se você continuar com sua afirmação mental, mergulhando cada vez mais fundo, sentirá uma crescente sensação de alegria e paz. Durante o estado de concentração profunda, sua afirmação se mesclará com a corrente subconsciente, para voltar, mais tarde, reforçada com o poder de influenciar a mente consciente mediante a lei do hábito. Durante o tempo em que você experimenta uma paz cada vez maior, sua afirmação se aprofunda no domínio superconsciente, para depois retornar carregada com o poder ilimitado de influenciar sua mente consciente e também de satisfazer seus desejos. Não duvide e você testemunhará o milagre dessa fé científica. Repetições cegas de pedidos ou de afirmações, sem ao mesmo tempo devoção ou amor espontâneo, tornam a pessoa uma simples vitrola rezadora, ignorante do significado de suas preces. Vocalizar preces mecanicamente, enquanto interiormente se pensa em outra coisa, não provoca qualquer resposta de Deus. Uma repetição cega, tomando o nome de Deus em vão, é inútil. Repetir um pedido ou oração reiteradamente, em voz alta ou mentalmente, e com atenção e devoção cada vez mais profundas, espiritualiza a oração e transforma essa repetição convicta e consciente em experiência superconsciente. Medite no significado do pedido que você escolheu até que ele se torne parte de você. Sature o pedido com devoção ao meditar nele. À medida que sua meditação se aprofunda, aumente a devoção e ofereça mentalmente o pedido como um transporte do seu próprio coração. Torne-se imbuído de fé em que o anseio de seu coração, expresso por esse particular pedido, está sendo sentido por Deus. Sinta que, logo atrás da cortina de seu pedido devocional, Deus está escutando as palavras silenciosas de sua alma. Sinta isso. Seja uno com o pedido do seu coração e fique completamente convencido de que Ele escutou você. Depois, cuide de seus deveres sem procurar saber se Deus atenderá seu pedido. Acredite de maneira absoluta que seu pedido foi ouvido e que você saberá que o que é de Deus é também seu. Medite em Deus incessantemente e, quando o sentir, adquirirá sua herança como seu filho divino. O Senhor responde a todos e trabalha para todos. Raramente os homens compreendem o quão frequentemente Deus dá atenção às suas orações. Ele não é parcial em relação a uns poucos, mas ouve a todos que se chegam a Ele cheios de confiança.
Os filhos dele deveriam sempre ter uma fé implícita na gentileza amorosa de seu Pai onipresente. A fé tem que ser cultivada, ou melhor, descoberta dentro de nós mesmos. Ela está lá, mas precisa ser exteriorizada. Se você observar a sua vida, verá as inúmeras maneiras pelas quais Deus atua nela. Sua fé será, desse modo, fortalecida. Poucas pessoas procuram sua mão oculta. A maioria dos homens considera o curso dos acontecimentos natural e inevitável. Eles pouco sabem das mudanças radicais possíveis por meio da oração. Jesus dirige-se ao homem, ao perene aspirante à felicidade permanente e à libertação de todo sofrimento. O reino de Deus, da consciência cósmica eterna, imutável e sempre bem-aventurada, está dentro de vós. Contemplai a vossa alma como reflexo do Espírito imortal e descobrirá o seu eu abrangendo o império infinito do amor de Deus, de sua sabedoria e bem-aventurança, presentes em cada partícula da criação vibratória e no absoluto transcendente isento de vibrações. Os ensinamentos de Jesus acerca do reino de Deus, algumas vezes em linguagem direta, outras em parábolas, repletas de significado metafísico, podem ser considerados o cerne de toda a sua mensagem. O Evangelho registra que no início da sua missão pública, veio Jesus para Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus. Na sua exortação, buscai primeiro o reino de Deus, está no âmago do Sermão da Montanha. A única oração que se sabe ter sido ensinado aos discípulos suplica a Deus: venha a nós o vosso reino. Repetidas vezes, Jesus falou do reino do Pai Celestial e da forma de alcançá-lo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porfiai ao entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos e sendo lançado no fogo do inferno. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tendo em consideração estas e as demais declarações de Jesus acerca do reino de Deus, percebe-se que nos fornecem um abrangente entendimento da sua clara afirmação nesse versículo, de que o reino de Deus é encontrado não em aparência exterior, com o uso dos sentidos da visão, audição, paladar, olfato e tato, sintonizados com a matéria, mas na interiorização da consciência, a fim de perceber a realidade divina que está dentro de vós. O reino de Deus não surge em resposta a aparências sensoriais. Nem podem encontrá-lo aqueles que dizem: veja, ele está aqui, ou está em algum acolá nas nuvens. Em vez disso, concentre-se em seu interior e encontrará a esfera da consciência divina, oculta além da sua consciência material. Muitas pessoas pensam no reino como um local físico, um ponto no espaço bem acima da atmosfera e para além das estrelas. Outras interpretam as afirmações de Jesus acerca da vinda de um reino de Deus
como referentes ao advento de um Messias que viria estabelecer e governar um reinado divino sobre a terra. Na verdade, o reino de Deus e o reino dos céus consistem, respectivamente, na imensidão transcendente da consciência cósmica e nos reinos celestiais causal e astral da criação vibratória, que são consideravelmente mais sutis e mais harmonizados com a vontade de Deus do que as vibrações físicas agrupadas como os planetas, o ar e o ambiente terreno. Os objetos materiais, reconhecidos como sensações de visão, audição, olfato, paladar e tato, constituem-se de um jogo de forças que se originam e existem além da capacidade de observação da consciência humana. A matéria é energia física condensada. A energia física é energia astral condensada. E a energia astral é a condensação da força do pensamento primordial de Deus. Portanto, a consciência cósmica está oculta dentro e por trás das camadas da matéria, da energia física, da energia astral e do pensamento ou consciência. O mesmo que ocorre no macrocosmo se dá no microcosmo do corpo humano. A consciência cósmica, caracterizada por alegria sempre nova e imortalidade, é a criadora da consciência humana e, como tal, nela está imanente. A partir da consciência cósmica infinita, foram concebidas as almas individuais. Essas ideações individualizadas do pensamento de Deus revestiram-se de mais duas camadas de manifestação externa, com as forças causais de consciência condensando-se no corpo astral de energia. A origem incipiente de todas as formas e vibrações materiais está na consciência vital luminosa e no corpo mortal de carne e osso. Assim, o reino de Deus não está separado do reino da matéria, mas está tanto dentro dele, permeando sutilmente como a sua origem e sustentáculo, quanto além dele, existindo nas infinitas mansões do Pai para além do circunscrito cosmos físico. É por isso que Jesus disse que é inútil procurar o céu com a consciência concentrada em vibrações materiais, identificada com as sensações do corpo, prazeres e confortos terrenos. No reino da matéria e da consciência corporal, o homem encontra doenças, bem como sofrimentos físicos e mentais. Mas ao voltar-se para o reino interior, descobre o Consolador, o Espírito Santo ou a vibração cósmica de Om, manifestando-se nos centros cérebro-espinais sutis de consciência espiritual. Deixar-se arrastar para o exterior pela corrente da consciência material significa ser engolfado, queira-se ou não, pelo inferno do reino de Satã, a esfera dos apegos terrenos e limitações do corpo mortal. Seguir a corrente de consciência que nos leva para o interior, meditando em Om, significa alcançar o bem-aventurado reino de Deus que existe por trás da barreira opaca da existência física. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada de autoconhecimento. Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se esse vídeo ressoou contigo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. E não se esqueça de conferir a sugestão de vídeo que aparece na tela. Até mais!